Olá, senhores pais! Eu sou a professora Mirella e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre um assunto muito importante que causa bastante ansiedade nas famílias: a alfabetização. Antes de começar a nossa conversa, eu gostaria de esclarecer que a alfabetização está relacionada à aprendizagem e, portanto, ela é um processo. E como todo processo, ela está ligada a um percurso, a um caminho a ser percorrido. E nesse percurso, a criança precisará desenvolver habilidades, construir conhecimentos, valores, até que finalmente ela seja capaz de ler e escrever utilizando o código alfabético como forma de comunicação. Além disso, existe um outro processo que caminha junto com a alfabetização, que é o letramento. Ou seja, a arte de dominar a leitura e a escrita e ser capaz de utilizá-las no meio social. Dessa forma, ao mesmo tempo em que a alfabetização e o letramento são dois processos distintos, eles estão interligados. Por isso, para uma pessoa se tornar letrada, é importante que ela passe pelo processo de alfabetização. E como toda aprendizagem, para que a alfabetização ocorra, a criança necessita de referências, de estímulos, de experimentação. Ou seja, é necessário dar significado a esta aprendizagem para que ela sinta-se parte do processo. A ênfase no processo de alfabetização inicia-se no primeiro ano, mas esse ciclo se estende para os demais anos do ensino fundamental. E por isso, conhecer como ocorre o processo de alfabetização nos ajuda a compreender melhor como a criança aprende. No primeiro ano do ensino fundamental, as crianças estão transitando na fase dos 5 e 6 anos de idade. Essa fase da infância é a fase da brincadeira, da ludicidade, da imaginação e de muitas descobertas. Nesse sentido, é importante que a criança sinta-se parte do seu próprio processo de aprendizagem, que ela seja a protagonista de suas conquistas e da construção do seu conhecimento. E é de extrema importância também que haja respeito ao tempo de cada criança, ou seja, entender cada um na sua individualidade, no seu ritmo próprio. Diante disso, as falhas apresentadas pela criança no processo de alfabetização não devem ser consideradas como erros, e sim como hipóteses, que são as respostas que a criança dá a partir daquilo que ela já construiu e desenvolveu. Por isso, no processo de alfabetização, diante de falhas ou erros de leitura e escrita apresentados pela criança, chamar a atenção dela, obrigar, não é o mais correto, pois poderá causar bloqueios, desestimulando o seu avanço. O erro, aqui entendido como uma observação do adulto sobre a produção da criança, deve ser utilizado como ponto de partida para levá-la a pensar, a refletir e assim se apropriar de novos mecanismos e formular novas hipóteses. A criança não tem que escrever da maneira que os adultos esperam, pois ela irá fazer isso na medida da sua capacidade e da sua aprendizagem. Se a criança imita um adulto escrevendo, ela está escrevendo, mesmo que apresentando falhas. O que se faz necessário nesse momento é levar novos conhecimentos para que a criança possa reelaborar aquilo que já sabe e assim ressignificar a sua aprendizagem. Para ficar um pouco mais claro, eu vou falar sobre a prática pedagógica do Colégio SESI Internacional em relação ao processo de alfabetização e letramento. O Colégio SESI utiliza como referência os níveis da evolução e da escrita da pesquisadora Emília Ferreiro, com adaptação de outros autores. Esses níveis estão divididos em pré-silábico, silábico, silábico alfabético, alfabético e nível alfabético ortográfico. O que se espera dos alunos de primeiro ano é que eles consigam avançar até o final do ano, ao menos até o terceiro nível de evolução da escrita. Esses níveis da evolução da escrita não são um método, são estudos realizados sobre como o aluno aprende.
Então, para que precisamos saber desse assunto? Para nós podermos verificar em que nível a criança se encontra e, a partir daí, ter um planejamento que a faça avançar de uma fase para outra, independentemente do nível de escrita em que a criança se encontra. Alguns aspectos são muito importantes no processo de alfabetização. A alfabetização está relacionada a uma percepção tátil e por isso é importante a utilização do alfabeto móvel, de jogos, de interatividade. A criança que é apenas ouvinte não consegue ser alfabetizada efetivamente. A cópia também não é alfabetização. Às vezes a criança copia muito bem, tem uma letra perfeita, redondinha e a gente acha que ela está alfabetizada e letrada. A criança só está alfabetizada quando ela dá significado a essa leitura e essa escrita. E ela entender que bola é um objeto e que o B pertence a essa palavra é um processo muito difícil para a criança. Para nós que já somos letrados, parece muito fácil. Então, às vezes, você pai, você mãe pode se questionar: mas a criança não consegue? É tão simples, B com O, bo. E não é tão simples. Existe toda uma questão de fonemas, de sonorização. Vamos entender um pouco mais sobre os níveis de escrita e as características de cada um. O primeiro nível é a escrita pré-silábica. O principal desafio pedagógico neste nível é auxiliar as crianças a perceberem que a escrita representa os sons da fala. Neste momento, a criança ainda não diferencia o desenho da escrita. Para ela, os desenhos dizem os nomes dos objetos. Outros elementos podem aparecer em sua escrita, como pseudoletras ou números. A criança pensa que é possível ler nomes diferentes com grafias iguais. Então, a partir da fase pré-silábica, a criança começa a ter consciência de que para escrever palavras ela precisa de letras, independente de saber quais são os sons dessas letras ou de saber empregá-las. Ela já sabe para o que serve uma letra. É muito comum nessa fase a criança reproduzir o nome de um objeto grande com uma escrita longa. Talvez, se você pedir para uma criança escrever elefante, nessa fase ela vai escrever com muitas letras, porque o elefante é um animal muito grande. E se você pedir para ela escrever formiga, ela irá escrever com poucas letras, porque é o paralelo que ela faz. Objetos grandes, palavras grandes. Objetos pequenos, palavras pequenas. Não existe ainda uma correspondência entre os sons e letras, grafema e fonema. O nível seguinte é o silábico. E o que acontece nesse nível? A criança começa a perceber que as palavras são divididas em pedaços, em sílabas. Sendo assim, o principal desafio pedagógico neste nível de escrita é fazer com que as crianças percebam que a escrita representa os sons da fala e que uma sílaba é formada pela combinação de letras, quantidade e variedade. Ela começa a usar na sua hipótese de escrita uma letra para cada sílaba. Então, se ela vai escrever uma palavra com 2 sílabas, ela usará 2 letras pelo menos. Por exemplo, se pedirmos para a criança escrever a palavra bola, ela poderá usar somente 2 letras. E se você pedir para ela ler, ela irá ler bola, porque já usou uma letra para cada sílaba. Dentro do nível silábico existem 2 divisões. A mais iniciante nós chamamos de silábica sem valor sonoro. O que isso quer dizer? Que ela entendeu que é uma letra para cada sílaba, mas não necessariamente ela usa uma letra que corresponde ao som correto. No mesmo exemplo que eu dei antes da bola, se ela usasse um T e um V, ela entendeu que tem 2 sílabas. Ela não usou o grafema correto, mas já entendeu a estrutura da palavra. Ela já consegue identificar a quantidade de sílabas. Então, ela está na fase silábica sem valor sonoro. E quando ela representa um B e um L de bola, ela já usou as consoantes correspondentes à palavra bola. Então, nós chamamos essa etapa de silábica com valor sonoro.
E essa é a diferença dentro da fase silábica. Em cada fase, conseguimos perceber o avanço das hipóteses de escrita que a criança usa para escrever. O próximo nível de escrita é o silábico alfabético. Este nível é muito importante, porque a criança começa a perceber que não basta uma letra para representar uma sílaba. Ela precisa mais que isso. Então, se eu mantiver o exemplo da palavra bola, ela vai começar a perceber que só o B não faz o bó. Ela começa a incluir uma vogal e vai virar ball, por exemplo. Ainda não é uma palavra completa. Em uma das sílabas ou em algumas das sílabas, a criança passa a incluir a quantidade de letras necessárias. E aí nós percebemos que a criança já está a um passo da escrita alfabética, que é a fase seguinte. No nível seguinte, que é o alfabético, a criança já venceu as barreiras do sistema de representação da linguagem escrita. Ela utiliza as letras com seus valores convencionais, com a variação da ortografia. Ela demonstra o processo de decodificação e codificação, no qual estabelece a relação grafema-fonema. O último nível é o alfabético ortográfico. Neste nível, a criança já utiliza as letras com seus valores convencionais e se preocupa em utilizar a variação ortográfica. E aí, ficou mais claro? Ficou mais fácil de entender a diferença de um nível para o outro? Como eu disse no início do vídeo, esses níveis de evolução da escrita não são um método. Nós utilizamos apenas para checar em que fase o nosso aluno está e planejar o caminho para levar a criança ao nível seguinte. Portanto, para se aprender a escrever, é preciso simplesmente escrever, seja com 2, 3, 4, 5 ou 6 anos. Isso significa que a criança precisa fazer esse movimento e tem que ficar muito claro que ela precisa ser ativa no processo de aquisição da leitura e da escrita. E nesse momento que estamos vivendo, sabemos que a preocupação de vocês em relação ao processo de alfabetização é grande, pois como alfabetizar uma criança fora da escola? Mas o que pedimos para vocês é calma e paciência. Nós, professores, estamos atentos e estamos buscando tornar esse processo efetivo e produtivo. Dessa forma, as atividades que planejamos no roteiro de cada semana são pensadas para atender a todas as crianças, respeitando os níveis de alfabetização. Portanto, busquem tornar esse momento o mais tranquilo possível, sem forçar a criança a fazer aquilo que ela ainda está desenvolvendo. Vamos seguir gradualmente, sem criar bloqueios e sem assustar as crianças, achando que elas ainda não sabem ou que estão fazendo errado. Lembrem-se dos níveis de evolução da escrita. O que pode ser errado para um adulto já letrado, para uma criança é uma hipótese de escrita, um processo em construção. As atividades complementares que nós temos enviado semanalmente, elas têm o objetivo de oportunizar vivências diferenciadas às crianças que estão em níveis diferentes de escrita. Eu gostaria de poder estar conversando pessoalmente com todos sobre esse assunto tão importante, mas nós estamos tentando tornar esse período o mais suave possível para que no retorno das aulas presenciais nós possamos dar continuidade a tudo que foi construído até aqui. Então, esse foi o meu recadinho de hoje. Eu espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas e acalmado um pouco da ansiedade de vocês. Eu fico por aqui e se vocês tiverem alguma dúvida, por favor envie mensagem que nós ficaremos muito felizes em ajudá-los. Um abraço da professora Mirella.